Salve entusiastas, meu nome é Marcelão e esse é o vídeo de número 69 da cronologia dos X-Men, esclarecendo todas as dúvidas a respeito do universo dos Filhos do Átomo e sua evolução ao longo dos anos. Nesse vídeo apresentaremos duas histórias. A primeira acontece na revista The X-Men, número 34, de 1967. Bom, o inimigo, na verdade são dois inimigos. O primeiro é o Tyrannus. O Tyrannus, ele foi o último imperador romano. Olha só que interessante. Após enfrentar Merlin, né, evidentemente na época dos Cavaleiros da Tábua Redonda, ele é banido para o interior de uma caverna, onde ele encontra a fonte da juventude. Isso só não acontece no mundo real, né? Toda coisa ruim que pode acontecer com uma pessoa dá superpoder ou então dá alguma coisa interessante. E nesse caso ele encontra a fonte da juventude, né, uma corrente subterrânea, e encontra uma tecnologia Deviant, né, uma tecnologia alienígena. Ele também se depara com criaturas do submundo que o aceitam como seu soberano. O Tyrannus, ele tem alguns poderes, né? Ele tem o controle mental, ele consegue controlar a mente, né, das pessoas. Ele tem a capacidade de absorver energia vital. Ele possui telepatia e tem uma habilidade com esgrima. Ele tem uma habilidade que ele desenvolveu, né, como militar na luta de espadas, né? Ele não possui super força, ele está dentro ali do nível médio humano, né? A Marvel fala do nível médio humano. O segundo inimigo é o Toupeira. O Toupeira, ele apareceu como um grande inimigo na primeira revista do Quarteto Fantástico, né? Ele é um inimigo declarado da humanidade e assim, o Toupeira, a origem dele é num dado momento em que ele não consegue ter uma boa relação com pessoas, né? A sociedade, por causa da aparência que ele tem, eles isolam ele, né? Ele é muito maltratado pela humanidade. O que ele faz? Ele decide se reservar, ele procura uma caverna para habitar uma caverna. Ele decide que vai morar na caverna. E assim que ele entra na caverna, ocorre um acidente. E ele ele cai. Eu fico imaginando esse lance da época, né? Essa criatividade de criar origens, né? E o Toupeira, ele vai caindo. Imagina ele rolando até próximo ao centro da Terra. Ele vai caindo e caindo mais um pouquinho. E essa queda dele contínua faz com que ele bata a cabeça, ele perde a visão, né? Mas desenvolve outros sentidos. Ele desenvolve sentidos muito aguçados, né? Ele consegue também ter uma agilidade sobre-humana e desenvolve a capacidade de lutar com o bastão que ele tem. Ele também encontra seres do submundo, que são os moloides, criaturas... Molox. Não é isso? Você não falou moloide? Moloides, são Você moloides. tem certeza que é moloide? Absurdo. Ó, vai até ali. Ai, que droga. Beleza, deixa eu só Desculpa, concluir. que moloide é um nome muito improvável. Dá uma olhada lá. Olha lá, dá uma olhada lá. Achou? Moloide é um nome muito improvável. Você tá rachando o bico aqui com os moloides. Olha lá, não sei se vocês estão vendo aí. Mas o nome das criaturas são moloides mesmo, né? É um exército enorme de criaturas amareladas, né? Que aceitaram o Toupeira também. Aceitou a Toupeira como líder. Olha só que interessante. E é um exército enorme. Eles são baixinhos, eles atacam tudo em grupo, né? E eles têm a estrutura física dele é muito maleável também. Eles aceitam as ordens do Toupeira cegamente. Além dessas criaturas, desse exército enorme do submundo, o Toupeira também controla criaturas de vários tamanhos, que são criaturas medonhas, bizarras, monstros enormes e muito poderosos, né? Que fazem parte da legião dele, né? Do submundo. Ele é o soberano maior do submundo. Porém, tem um outro lado também. Não é só ele que domina ali um pedaço, né? Tem o Tyrannus também. E os dois são rivais nesse mesmo ambiente, né?
Esses são os vilões que os X-Men vão enfrentar. Os X-Men estão consertando o cérebro, que foi destruído, como foi dito na revista anterior. Né? Eles estão tentando reestruturar o cérebro para poder localizar o Professor X. Então, assim, quem fica diretamente ligado ao conserto é o Hank, que é o gênio do grupo, né? E o Scott também, que não fica muito atrás. Viu? Evidentemente que ele é muito inteligente, o Scott, mas lógico que não no nível do Xavier ou do Fera, fique claro isso aí. Mas é um cara que entende muito, é um cara muito inteligente. Então eles ficam cuidando da reestruturação do cérebro. Nesse meio tempo, o Ted Roberts entra em contato com a Jean Grey. Mesmo porque ele sabe que ela, né, ele não fala nada, mas ele sabe que ela é a Garota Marvel. Ele entra em contato com ela para pedir ajuda para ela e para os X-Men, para encontrar o irmão dele, o Ralph Roberts, que foi sequestrado. E por que ele foi sequestrado? Ele foi sequestrado justamente pelo Tiranos, que descobriu que ele está desenvolvendo uma nova liga metálica de cobalto, que já foi dito, que ele foi homem de cobalto e tudo mais, e essa liga que ele desenvolveu é mais resistente ainda, é uma super liga de cobalto. Em função dessa descoberta dele, o Tirano se interessa para utilizar esse recurso dele para os objetivos dele. Né? Ele invade ali o laboratório do Ralph Roberts, captura ele, né? Ele agride o Ted Roberts, que estava lá na ocasião, e leva ele embora. Então o Ted entra em contato com a Jean Grey para tentar para entrar em contato com o X-Men e para salvar o irmão dele. Né? A Jean Grey ela entra em contato, né, com os X-Men. Quem decide auxiliá-la, né, nessa situação é o Anjo e o Homem de Gelo. Tá? Os dois. Por quê? Porque o Hank e o Scott estão cuidando do cérebro. Eles utilizam o jato deles, né? O jato que eles têm, aquele jato, o Learjet, né? 23, é modificado, que possui uma hélice que consegue fazer com que o jato paire no ar. Né? Então, como eu disse para vocês, é um recurso, é uma aeronave que foi modificada para atender as necessidades do grupo. Né? Eles vão até lá, os X-Men, juntamente com a Garota Marvel, evidentemente, chegam no local do laboratório e o Ted informa eles, deixa eles a par do que aconteceu e fala que o Tiranos capturou o irmão dele. Ele levou para o submundo, no interior da Terra, né, para o centro da Terra ali. E que ele desenvolveu um veículo, né, que é uma escavadeira que tem a estrutura de cobalto, uma broca de super liga de cobalto e um laser também, né, que faz com todo um aparato tecnológico, para poder, evidentemente, utilizar para fazer pesquisas no centro da Terra. E esse veículo está à disposição deles e eles utilizam esse veículo para ir atrás do irmão dele. Né? Então quem vai juntamente com o Ted Roberts é a Jean Grey, o Homem de Gelo e o Anjo. Eles chegam até um determinado local onde eles são surpreendidos pelo Topeira. O Topeira e os moloides dele. Né? É interessante que a quantidade de moloides que aparece juntamente com o Topeira, né, com o líder deles, é uma quantidade pequena. Isso é raro acontecer nos quadrinhos. Geralmente quando eles aparecem é uma horda. Então é assim, os X-Men utilizam os poderes dele, a Jean Grey, a telecinese, o Homem de Gelo utiliza a capacidade de gerar gelo, né, de controlar o gelo dele para poder subjugar os moloides, né? E o Anjo também utiliza os recursos dele. E eles conseguem afastar o Topeira e as criaturas dele. Só que assim, eles entram em contato com uma corrente subterrânea que tem uns gases que fazem com que a mente deles, eles percam, eles esquecem quem eles são. Olha que interessante, né? Não tem muito fundamento, mas enfim, tá? Eles esquecem, eles sabem que eles são super-heróis, que eles têm que... só que eles não sabem nem a identidade deles, é muito interessante, né? E essa é a história, né? Eles vão até, nesse meio tempo, o Ralph Roberts está junto com o Tiranos deixa claro qual que é o objetivo dele com a Superliga de Metal, que é revestir um robô que ele cria, um enorme robô, de 9 metros de altura, que ele quer revestir esse robô, e ele tem todo o visual de um gladiador não, de um soldado romano, né? E é o robô que ele criou, que ele desenvolveu para atacar o Topeira, né?
Que o Topeira já havia deixado claro que tinha desenvolvido um robô também. E ele precisava ter o recurso de contra-atacar. Então o objetivo da Superliga do Ted Roberts é revestir o robô de ataque que ele tem para utilizar contra o Topeira. É assim, depois que o Cíclope e o Fera eles conseguem reestruturar o cérebro, eles vão atrás dos outros X-Men, evidentemente. Eles chegam ao local ali onde estava a escavadeira no laboratório do Ralph Roberts, começam a descer por uma corda, né? Eles vão descendo, né? E vão descendo. Até que no meio do caminho eles encontram o veículo, né? Para poder... É engraçado essa mentalidade dos criadores, né? Como é que eles vão descer? Imagina, você descer ali para o submundo com corda, né? Vai pulando, descendo, enfim, deixa eles chegarem ali. Nesse meio tempo, nos domínios do Topeira, ele mostra, né, que ele desenvolveu ali o guerreiro mecânico dele, o robô dele, que é feito de uma superliga de cristal, não, de diamante. Eu estou confundindo as pedras que eu já. E essa superliga de diamante super resistente é revestida esse robô de ataque dele que ele vai utilizar para atacar ali os domínios do Tiranos. E é o que ele faz, ele coloca em prática, né? Ele coloca o guerreiro dele para atacar primeiramente, o robô do Tiranos está pronto, ele coloca o robô dele para funcionar e contra-atacar o robô do Topeira, eles lutam, né? Eles lutam ali, o robô do Topeira perde a luta, o robô gladiador romano do Tiranos vence o combate. Só que nesse meio tempo o que acontece? Como os X-Men já estão ali, né, presenciando tudo aquilo, o Anjo utiliza a velocidade dele, a agilidade dele, para utilizar um barro que tem uma composição ferrosa ali, que tem vários elementos de minério de metal, para cegar a criatura, para colocar nas articulações. Né? Assim que ele vê, acabou de vencer o inimigo do Topeira, o Anjo utiliza a agilidade dele e coloca esse barro no visor dele e nas articulações dele, ele acaba tombando e quebra. E é interessante que no momento que ele quebra, o Tiranos fica surpreso, que ele se surpreende porque aquela liga não poderia romper com tal facilidade, com tamanha facilidade, a não ser que ele tenha sido feita de maneira incorreta, né? E foi o que aconteceu. O Ralph, ele fez aquela liga, mas ele trapaceou a composição dela para que o robô dele não tivesse a força esperada. Ele fez isso para ganhar tempo, né? Para os X-Men conseguirem subjugar ali o inimigo. Assim que o Tiranos descobre que foi trapaceado, ele já se prepara para matar o Ralph Roberts, que tem um momento assim de reação instintiva, e os X-Men acabam chegando. O Anjo chega, né, com aquela alta velocidade dele. Em outro local, o Cíclope ataca, né, chega o Cíclope e o Fera. Eles chegam ao local onde está o Topeira. O Cíclope utiliza a técnica de combate dele para colocar o Topeira fora de ação. Né? Ele dá um karatê no pescoço do baixinho lá para colocar ele fora de ação. E assim, o Topeira, ele tinha o controle, ele tem uma pistola que tem um gás que anula aquele outro gás que faz com que a mente das pessoas, que a pessoa perca a memória. Né? E o Cíclope pega essa pistola, né, para utilizar ela para auxiliar os amigos dele. Aí beleza, aí os X-Men, o Cíclope e o Fera vão até ali o local onde está o Tiranos, né? Ele tende, assim que ele chega no local, o Anjo vai para cima dele, porque o Anjo não está reconhecendo ele. Aí ele usa a técnica de combate dele para derrubar rapidamente o Anjo, utiliza aquela pistola do gás para poder restaurar a mente deles, né, dos X-Men. E é interessante que nesse momento eles conseguiram vencer. Né? A história é essa, gente. Ela é rápida, né? Então é assim, eles conseguem vencer os dois, resgatar o Ralph Roberts, e os dois, o Tiranos e o Topeira, perdem a memória. Eles ficam sem saber ali o que está acontecendo. E os X-Men resgatam e saem daquele local. Esse é o final dessa história, beleza? Bom, agora vamos falar da revista número 35, que foi publicada em 1967. O inimigo que os X-Men vão enfrentar
é o fator 3. Ele vai manipular todo um monte de situações que vão fazer com que os X-Men enfrentem o Homem-Aranha e um robô aracnídeo tecnológico. Tá? Nesse aí, ou seja, o Homem-Aranha não é o vilão, mas eles vão enfrentar o Homem-Aranha achando que é o vilão. Tá? Então vamos lá. O Homem-Aranha, bom, eu tenho certeza que vocês conhecem os poderes do Homem-Aranha. Ele tem super força, a força dele nesta época era de 10 toneladas. Ele tem movimentos, ele tem agilidade sobre-humana. Ele é muito rápido. Ele tem a capacidade de aderir às paredes, evidentemente, super resistência. Ele tem o sentido aranha, que previne ele segundos antes de ser atacado. E ele tem as teias que ele utiliza, que são aquelas teias artificiais, né? Que são extremamente resistentes. Então esses são os poderes do Homem-Aranha. A aranha tecnológica que eles vão enfrentar é um robô com vários recursos de ataque tecnológicos. Né? É um robô controlado para atacar, defender e destruir. Beleza? Esse é o inimigo. Bom, o Banshee, que já foi dito nas revistas anteriores, já foi apresentado o Banshee, que foi obrigado a trabalhar para o fator 3, ele está querendo se vingar. Ele está procurando, ele está voando, sobrevoando umas montanhas em busca do fator 3, que ele acredita que está naquela região. E de fato estava. Mesmo porque, num dado momento, abre uma portinhola na montanha ali, aparece uma aranha tecnológica, daquele robô que eu falei para vocês. Ele tenta utilizar o recurso do grito sônico dele para atingir a criatura, só que ela cria uma frequência de contra-ataque e utiliza um raio paralisante no Banshee. O Banshee, ele voa, ele sente que ele está perdendo ali, né, que ele vai perder os sentidos, ele consegue voar, utilizar o recurso de voo dele, né, aquela vibração que ele cria com as cordas vocais dele, e tenta sair para um casebre em que ele estava situado próximo ao local, para entrar em contato com os X-Men e avisá-los, né, do que está acontecendo. Só que no momento em que ele já está meio grog e tudo mais, porque ele foi contra-atacado e tudo mais, ele tenta entrar em contato, mandar uma mensagem codificada para os X-Men, só que ele perde os sentidos antes, ele é atacado, o fator 3 envia o robô para poder capturá-lo, né? Então a mensagem que os X-Men recebem na mansão X ali, ela é quebrada, né? Eles ficam sabendo que o Banshee enfrentou alguma coisa relacionada à aranha. É a informação que eles têm. Próxima à mansão, o Anjo, em seus voos de reconhecimento, ele presenciou um objeto voador não identificado próximo ali, né, que ele não conseguiu acompanhar, aparecia e desaparecia. E ele falou isso na mansão para os X-Men, né, que eles precisavam tentar localizar aquela coisa que está sobrevoando a área da mansão. Neste meio tempo, um motoqueiro que estava passando no condado de Winchester, que é o Peter Parker, ele está passeando, né, com a moto dele e decide parar numa casa abandonada ali, né, próxima à estrada. Quando ele para naquela casa, ele é surpreendido pelo objeto voador não identificado que o Anjo havia avistado próximo ali. Então o que ele faz? Ele coloca o traje de Homem-Aranha dele para investigar o que é. E ele entra num confronto direto com a aranha tecnológica, que ataca ele, né? Ela tem vários recursos, ela tem raios de energia, né? Ela é feita de uma liga muito resistente. O Homem-Aranha, ele utiliza a agilidade que ele tem para se desviar dos ataques do aracnídeo mecânico. Nesse meio tempo, os X-Men, eles recebem informação de que a área próxima à Mansão X está acontecendo esse confronto, né? Então, assim, eles se preparam e vão para o local, né? Eles colocam o traje deles, né, e vão até um local ali. Nesse meio tempo, o Homem-Aranha consegue subjugar a aranha mecânica e destruí-la. Ele utiliza o próprio recurso de raio de energia dela contra ela mesma. Só que ele está aqui naquele local, né? Naquela casa abandonada, aquele casebre abandonado. No momento em que os X-Men chegam. Quando os X-Men chegam ali, eles se lembram de que o Banshee mandou a mensagem para eles tomarem cuidado com a aranha. O que acontece?
o anjo mais uma vez se precipita, né? Coisa que ele, né, nessa época, hoje é extremamente cabeçudo. Ele, contra as ordens do líder, ele avança, né, para atacar, dizendo, a aranha é aquela ali. O Banshee falou que a aranha é aquela, até o Frank, que é um dos mais inteligentes, né? Só que essa época eles são muito jovens, né? Tem aquela coisa, né, da adrenalina, daquela coisa de agir primeiro e pensar depois, enfim, menos o Scott falando para não atacar. Eles atacam o Homem-Aranha, evidentemente, que se surpreende, né? O anjo passa para tentar agarrá-lo, mas ele tem aquela agilidade extraordinária dele, ele utiliza a teia dele para poder jogar, acertar o anjo e dar um tranco nele, né? O Fera tenta utilizar a agilidade e a força que ele tem, que não chega nem próximo à força do Homem-Aranha, evidentemente, mas ele tem a inteligência e os recursos da agilidade para usar a favor dele. Só que ele não consegue, evidentemente, subjugar o Homem-Aranha, que é muito mais forte, né? Agora é a vez do Homem de Gelo, né? Ele cria tipo uma estaca para atacar o Homem-Aranha, né? Só que evidentemente que o Homem-Aranha tem aquela agilidade dele, né? E é assim, o Ciclo, ele como é o líder do grupo, né? Ele está tentando entender o que está acontecendo, e ele está esperando que a Jean Grey envie para ele mensagens, porque ela ficou na mansão para poder utilizar o cérebro para poder localizar as ondas mentais do Banshee e acabar de montar o quebra-cabeça que o Banshee tentou enviar para eles, que foi aquela mensagem cortada, decodificada. E é assim, ele fala, ele não quer utilizar as rajadas ópticas no Homem-Aranha, porque ele tem medo de machucar o Homem-Aranha, né? Nesse meio tempo, na mansão, a Jean Grey está utilizando o cérebro, né, os recursos que o cérebro tem, que consegue, olha só que interessante que vocês fiquem sabendo, o cérebro tem a capacidade de acessar os satélites de comunicação do governo americano. E através dessa ligação que os satélites têm, eles conseguem localizar o Banshee. O Banshee, ele nesta época utilizava aquela faixa que eu mostrei para vocês, que inclusive era a faixa que o Fator 3 utilizava para dominar a cabeça dele. Só que depois que ele saiu do domínio do Fator X, o Xavier colocou dentro dessa faixa um cristal especial que faz com que os X-Men conseguem acessar a mente dele, mesmo se ele estiver em longas distâncias. E eles conseguem acessar a mente do Banshee, que mesmo estando desacordado, consegue enviar para Jean Grey informações a respeito da informação que ele estava dando a respeito da aranha, que seria a aranha robótica, não o Homem-Aranha. Nesse meio tempo, né, os X-Men, o Homem de Gelo utiliza as rajadas de gelo dele para tentar conter o Homem-Aranha, mas só que a super força do Homem-Aranha faz com que isso não seja possível, né? O Fera tenta segurá-lo, mas ele utiliza a super força dele também. Num dado momento, né, em que os X-Men estão combatendo e o Scott não quer utilizar as rajadas ópticas no corpo do Homem-Aranha, ele acerta a teia do Homem-Aranha com as rajadas ópticas dele. Isso faz com que o Homem-Aranha caia na água, né? E ele fica até surpreso, porque os raios do Ciclo conseguem romper a estrutura do adesivo dele, que é as teias dele, que é muito poderosa, e consegue cortar. Ele está tentando se conter, mas está se defendendo. Ele cai na água ali, e ele fica puto, né, quando ele levanta. Tá molhado e fala, eu tô cansado, agora que a senhora vai sentar a porrada em vocês. Eu não fiz nada, vocês estão me atacando. Nessa hora, a Jean Grey consegue entrar em contato com o Scott, né, com o Ciclo, com aquele rádio que eles têm no pulso, e deixa o Ciclo ter a par do que está acontecendo, que a aranha em questão não era um perigo para eles. O Homem-Aranha não seria um perigo para eles, seria a aranha que o Homem-Aranha destruiu. Né? Aí, evidentemente, que o Scott fala para eles pararem. Né? Então, assim, depois que eles esclarecem o mal entendido, né? Eles pedem desculpa, evidentemente, os X-Men, que estão utilizando, o Homem-Aranha entende, né? Ele fica calmo, ainda bem. Eles utilizam o meio de comunicação, de transporte, desculpa, que eles têm, que é o Rolls Royce do Xavier, para poder utilizar, para retornar à mansão, e retomar as buscas pelo professor Xavier, né? Que agora eles sabem mais ou menos onde ele se encontra por causa do recurso do cérebro ali que eles conseguiram, né, decifrar. Bom, o que eu tinha para falar para vocês a respeito dessa segunda aventura é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like pra gente se vocês gostaram. Um abraço, até o próximo vídeo.